E se eu te dissesse que a verdadeira força de uma mulher cristã nem sempre está em levantar a voz, mas em saber se calar? Eu sei, sou estranho em um mundo que grita: se defenda, lute, prove o seu valor. Mas a fé feminina nos revela um segredo radical. Há batalhas que não se vencem no campo do barulho, mas no altar do silêncio. Ana descobriu isso quando escolheu não responder às provocações, não gritar diante das acusações injustas, e mesmo assim, viu a justiça de Deus se levantar a seu favor. Essa mensagem não é confortável, mas é necessária. Porque talvez você também esteja cansada de lutar com suas próprias forças, de tentar explicar o inexplicável, de querer convencer quem nunca vai te entender. A renúncia de Ana ao direito de se defender não foi fraqueza, foi propósito. E o fascinante é que esse silêncio abriu a porta para um milagre que mudou a história de Israel. Pense por um instante. E se suas lágrimas fossem mais poderosas do que seus argumentos? E se o seu silêncio se transformasse no palco onde Deus mostra a sua justiça? Ana nos mostra que entregar a defesa a Deus é o caminho mais curto para um milagre. Porque quando Ele luta por você, a vitória é garantida. Por isso, fica comigo até o fim deste vídeo, porque o que vamos descobrir juntas pode mudar a forma como você vive a fé. Eu te prometo, ao terminar, você vai entender que o seu silêncio não é vazio, é estratégia divina. E antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa nos comentários. Eu também quero que Deus lute por mim. Este é um espaço para mulheres que buscam propósito, que valorizam o silêncio como arma e que sabem que a justiça de Deus nunca falha. Você já sentiu que falar não adiantaria nada? Ana soube disso na pele. Enquanto Penina a provocava dia após dia, ela descobriu um segredo que poucas se arriscam a viver. O silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras. Sua história começa onde muitos desistiriam. Mas é aí que a fé feminina mostra sua força. Não foi covardia nem resignação. Foi a primeira renúncia, o direito de se defender. E justamente ali, onde qualquer um levantaria a voz para provar sua inocência, Ana escolheu abaixar a cabeça e deixar que a justiça de Deus escrevesse a última linha. O curioso é que quando a gente se cala, o céu fala mais alto. Imagine a cena. Um lar dividido entre risadas zombeteiras e lágrimas escondidas. Penina tinha filhos, mas lhe faltava a paz. Ana não tinha filhos, mas guardava um silêncio que ecoava na eternidade. Esse contraste nos mostra algo que muitas vezes esquecemos. Não se trata de ganhar discussões, mas de permanecer de pé quando a provocação tenta nos derrubar. A mulher cristã que aprende a calar não é fraca, é corajosa, porque entende que há batalhas que só Deus pode lutar. Seu silêncio não era vazio, era entrega. Sua fé feminina não precisava de microfone, porque o coração de Deus ouve até o que ninguém percebe. E como se não bastasse a provocação de Penina, veio outra prova. A acusação do sacerdote Eli. Consegue imaginar? Estar orando, derramando a alma e ser confundida com uma mulher bêbada. Qualquer pessoa teria gritado para esclarecer a verdade. Mas Ana não. Sua resposta foi humilde, suave, carregada de propósito. Eis a lição. Mesmo quando a autoridade nos interpreta mal, a renúncia ao direito de se defender pode virar testemunho de fé. Porque a justiça de Deus não se baseia em aparências, mas no invisível que pulsa no coração. Ana escolheu confiar e, sem perceber, estava abrindo espaço para o milagre. Talvez neste ponto alguém pense: e a dignidade? Não deveria ela levantar a voz? Aqui está a contradição. Às vezes, a maior defesa de uma mulher cristã não é a palavra, mas o silêncio. Esse silêncio é uma semente lançada em terra fértil. É renúncia, sim, mas também é entrega. E quando uma mulher renuncia a defender o próprio ego, abre a porta para que Deus se torne seu defensor. E convenhamos, quem melhor do que ele para fazer justiça? O que parecia fraqueza, na verdade, era estratégia divina. Assim, entre lágrimas silenciosas e acusações injustas, Ana nos mostra um mapa secreto para qualquer mulher cristã que busca propósito. Às vezes, o maior poder está no que não dizemos,
porque quando a fé feminina se cala diante dos homens, o céu se apressa em falar. O silêncio se torna altar, e a renúncia vira uma arma invisível. O que parecia injustiça, na verdade, era preparação para um milagre. E é aqui que começa o mais fascinante da história. Descobrir como Deus transforma lágrimas em oração. Quem foi que disse que chorar é sinal de fraqueza? Na vida de Ana, o choro foi a porta que ligou sua dor ao céu. Enquanto outros riam de seu silêncio, ela descobriu que as lágrimas podem ser uma linguagem secreta entre a fé feminina e o coração de Deus. Não era questão de reclamar ou dramatizar. Era questão de transformar cada lágrima em entrega. Já percebeu que, às vezes, quando não restam palavras, o que sai são lágrimas? Pois é, Deus tem a capacidade de traduzir cada gota em uma oração poderosa. O que o ser humano interpreta como derrota, para Deus é altar. Existe uma diferença enorme entre reclamar e derramar a alma. Reclamar nos deixa vazias, como quem fala, e não é ouvida. Derramar o coração, por outro lado, é como esvaziar um copo diante do altar e dizer: Senhor, não consigo mais, toma tuas mãos. Ana entendeu isso de forma tão real que seu choro não foi apenas desabafo, foi adoração pura. A mulher cristã que descobre esse segredo entende que silêncio e lágrimas não são vazio, são oferta. E aí entra a justiça de Deus, porque Ele não precisa de discursos longos para agir. Basta o gemido sincero de uma filha. Sabe o que é fascinante? Que Eli, o sacerdote, não entendeu nada. Enquanto Ana entregava o mais profundo de si, ele pensou que era embriaguez. E isso acontece tantas vezes. O mundo julga o que não consegue compreender. O que parece confusão aos olhos humanos, para Deus é propósito. Ana não tentou se explicar demais, porque sabia que seu milagre não dependia de convencer Eli, mas de tocar o coração daquele que ouve o invisível. Essa renúncia a ser compreendida nos ensina que, mesmo no mal entendido, a fé feminina continua sendo ouvida no céu. O choro tem um poder que poucos valorizam. Rompe muros internos. Quando choramos diante de Deus, não é para manipulá-lo nem para chamar atenção, mas para liberar aquilo que nos consome. É uma forma de rendição, um ato de renúncia ao controle. Porque sejamos sinceras, qual mulher cristã nunca quis resolver tudo sozinha? E, no entanto, no altar, entre lágrimas, Ana mostrou que a verdadeira força não estava em segurar seu mundo, mas em soltá-lo. Essa entrega, esse deixar que o choro falasse por ela, foi o início do milagre. Então, da próxima vez que as lágrimas caírem, não as despreze. Pense que cada uma delas carrega uma mensagem que talvez nem você saiba formular. E acredite, Deus sabe ler essas cartas invisíveis como ninguém. Ana nos mostra que o que parece vulnerabilidade pode ser a chave de um milagre. Porque quando as lágrimas são sinceras, o céu responde. E o mais interessante é que, logo depois de chorar, ela se levantou diferente, com o rosto transformado. Esse é o segredo. O choro abre caminho para uma nova força, que a levará à próxima renúncia. Já percebeu que muitas vezes não perdemos o milagre por falta de fé, mas por excesso de distrações? Ana entendeu isso de uma forma radical. Enquanto os outros estavam na festa, ela se levantou da mesa e foi direto ao santuário. Essa foi sua segunda renúncia, deixar o passageiro para abraçar o eterno. Não que a comida ou a celebração fossem ruins, mas havia um propósito maior chamando-a. E aqui está a grande verdade. A fé feminina floresce quando aprende a diferenciar o urgente do importante. Uma mulher cristã não consegue ouvir a voz de Deus se o barulho das distrações ocupa todo o coração. Imagine a cena. Música, risadas, pratos cheios. E de repente, Ana se levanta. Quem faz isso? Alguém que sabe que o silêncio de um altar vale mais do que o barulho de uma mesa. Ela renunciou aos aplausos e escolheu a intimidade. E não fez isso por tristeza, mas pela certeza de que, para ver a justiça de Deus, era preciso calar as vozes externas. Essa decisão parece simples, mas foi o início do milagre, porque cada passo em direção ao santuário foi um ato de entrega. Renunciar ao confortável para abraçar o que tem propósito eterno.
Talvez você também já tenha vivido isso. Querer orar, mas o celular não deixa. Desejar ler a palavra, mas a série te prende. Prometer jejum, mas o convite chega justamente naquele dia. O inimigo nem sempre nos vence com grandes ataques. Às vezes basta com pequenas distrações. Ana mostra que a verdadeira renúncia nem sempre é deixar pecados visíveis, mas tudo aquilo que compete com nosso tempo e atenção. E aqui está o poderoso. Quando uma mulher cristã aprende a renunciar ao que rouba seu foco, abre espaço para que o milagre aconteça. E sejamos sinceras, dói. Não é fácil levantar-se da mesa quando todos ficam. É desconfortável ser a que diz não ao que todo mundo celebra. Mas esse desconforto é o preço da fé feminina que decide viver com propósito. Ana fez isso sem saber que aquele pequeno gesto de renúncia a conectava ao futuro profético de seu filho. Porque distrações são como nuvens, escondem o que já está ali. E quando renunciamos a elas, a visão fica clara. A justiça de Deus se revela com nitidez para quem tem coragem de se afastar do barulho. Por isso, a segunda renúncia de Ana nos confronta. Quantas vezes já perdemos a chance de ver um milagre por estarmos presas ao que é secundário? Ela escolheu o eterno em vez do imediato, e isso a transformou em exemplo de propósito. Cada mulher cristã que aprende a sair da mesa das distrações encontra no altar a resposta que tanto buscava. O silêncio se torna aliado, e a entrega abre caminho para o sobrenatural. E o mais impressionante é que esse ato tão simples preparou o terreno para a renúncia mais dolorosa que ainda estava por vir. Ana pediu um filho por anos, mas quando finalmente o teve nos braços, percebeu que o milagre não era apenas para ela. E aí veio a terceira e mais dolorosa renúncia: entregá-lo de volta a Deus. Consegue imaginar o que isso significa? Não estamos falando de renunciar a um luxo, a uma distração ou a uma opinião alheia. Estamos falando de entregar o mais precioso, aquilo que custou lágrimas, silêncio, fé feminina e espera. A mulher cristã que vive algo assim entende que a justiça de Deus sempre pede que o que recebemos como sonho se transforme em propósito, porque milagres não são propriedade privada, são sementes para algo maior. E sabe o que é mais surpreendente? Ana não segurou Samuel como quem guarda um tesouro escondido. Ela o levou ao templo, consciente de que seu filho não era dela, mas do Senhor. Esse ato de entrega foi radical, porque quebrava toda a lógica natural. Qualquer mãe gostaria de ficar com o filho em casa, aproveitá-lo, vê-lo crescer. Mas Ana entendeu que o propósito de seu filho não cabia em 4 paredes. E aqui está a lição. O que recebemos de Deus, se guardamos só para nós, se perde, mas se devolvemos, se multiplica. Talvez você também esteja aí, agarrada a algo que pediu tanto e agora tem medo de soltar. Pode ser um sonho, um ministério, um projeto, uma relação. E o coração grita: é meu, esperei demais. Mas a fé feminina nos mostra que nada é realmente nosso quando se trata de propósito. Ana nos lembra que a entrega é o filtro que purifica os desejos. A mulher cristã que aprende a soltar descobre que, embora pareça perda, na verdade é o início de um milagre maior. Porque Deus não pede por capricho, pede porque já viu o futuro que ainda não entendemos. Imagine a cena. Ana deixando Samuel no templo, um menino pequeno, fruto de tantos anos de espera. Cada passo era um passo de renúncia. Não era um adeus triste, era um ato de fé, porque ela sabia que a justiça de Deus nunca fica em dívida. E aqui está a grandeza. Quando uma mulher entrega o que mais ama, descobre que nunca perde, porque está nas mãos seguras daquele que multiplica. Esse momento foi doloroso, sim, mas também glorioso. Seu silêncio virou testemunho, e sua renúncia, herança espiritual para gerações. Então, a pergunta é inevitável. O que você está segurando com tanta força que deveria entregar? Talvez seu sonho não seja apenas sobre você, mas sobre muitas outras vidas que dependem da sua obediência. O segredo está em entender que a entrega dói, mas liberta. Ana não perdeu Samuel. Pelo contrário, o viu se tornar profeta das nações. O que começou como sonho pessoal, terminou sendo propósito divino. E o mais fascinante é que depois dessa entrega, sua vida experimentou algo ainda mais extraordinário.
a alegria de se render com gratidão, que abre a porta para um vinho novo. Quando pensamos em entrega, geralmente imaginamos lágrimas e dor. Mas Ana nos mostra um segredo mais profundo. A renúncia também pode ser vivida com alegria. Depois de entregar Samuel, ela não voltou com o rosto abatido, mas com o coração cheio de gratidão. Levou vinho, farinha e um novilho como parte da adoração. Ou seja, não ficou apenas no gesto de deixar o filho, acrescentou oferta voluntária. Essa é a diferença entre entregar por obrigação e entregar com propósito. A mulher cristã que aprende a soltar com alegria ativa milagres multiplicadores, porque a fé feminina floresce não só no sacrifício, mas na celebração do que Deus fará. Imagine a cena. Ana subindo ao templo, não de mãos vazias, mas com presentes. Ela poderia ter ido de semblante apagado, lamentando o que perdia. Mas em vez disso, sua atitude foi outra. Reconheceu que o Deus que lhe deu Samuel era digno do melhor. Aquela justiça de Deus que antes parecia demorar agora se revelava generosa. E aqui está a chave. O vinho simboliza a alegria, a farinha esforço e o novilho força. Ana colocou tudo isso no altar, mostrando que a verdadeira entrega não é parcial, é completa e, acima de tudo, voluntária. Que contraste maravilhoso! Antes, lágrimas de dor. Agora, ofertas de gratidão. É isso que a entrega sincera produz. Transforma o choro em cântico. A fé feminina tem esse poder de converter feridas em testemunho. E o interessante é que Ana não sabia que sua história seria contada séculos depois. Ela apenas obedeceu com alegria. Assim funciona o propósito. O que fazemos no silêncio se torna legado eterno. A mulher cristã que aprende a dar com alegria descobre que a justiça de Deus responde com multiplicação. O que é entregue em adoração nunca se perde, sempre retorna em forma de milagre. E aqui entra um ponto prático. Como renunciar com alegria no dia a dia? Pode ser soltar um relacionamento, deixar um hábito, entregar um projeto, abrir mão de um direito. Se fizermos isso reclamando, o coração se amarga. Mas se fizermos como Ana, com vinho nas mãos, algo muda dentro de nós. Porque a entrega com alegria quebra as correntes da escassez e abre espaço para o sobrenatural. É como se Deus dissesse: quando não te dói dar, posso confiar mais em você. E aí, a fé feminina deixa de ser teoria e passa a ser experiência viva. Por isso, o vinho da entrega voluntária é uma lição eterna. Não se trata apenas de renunciar, mas de fazê-lo celebrando. Ana não enxergou perda, enxergou oportunidade. E essa visão mudou tudo. O milagre já não era apenas ter um filho, mas transformar sua história em propósito para muitos. Essa é a verdadeira justiça de Deus, multiplicar o que entregamos. E o mais fascinante é que depois da alegria de dar, ainda havia um caminho mais profundo a percorrer. Um lembrete de que a renúncia não era um episódio isolado, mas a essência do Evangelho. Vivemos tempos em que muitos querem um Evangelho confortável, leve, sem renúncias. Mas Ana nos lembra que a essência da fé feminina está em soltar, em entregar, em se calar quando outros falam e em confiar quando outros duvidam. Renúncia não é palavra da moda, é a raiz do discipulado. A mulher cristã que segue a Cristo entende que não existe propósito sem renúncia. É como se Deus dissesse: se não deixar, não cresce. Se não soltar, não vê. E o mais impactante é que sem renúncia, não há milagre. Porque a justiça de Deus não se revela nos aplausos, mas no silêncio de quem decide perder para ganhar. Olhe ao redor. A cultura atual grita: tenha mais, faça mais, reivindique mais. Mas o Evangelho sussurra outra coisa: deixa tudo e segue-me. Ana encarna essa contracorrente. Enquanto o mundo dizia afirme-se, ela escolheu desaparecer em seu silêncio. Enquanto outros acumulavam, ela entregou. Esse é o verdadeiro Evangelho. A contradição de perder para ganhar. E o que parece retrocesso é, na verdade, um salto em direção ao propósito. A mulher cristã que entende isso já não busca reconhecimento humano.
busca alinhamento com o céu. E é aí que a justiça de Deus se manifesta de forma que ninguém pode deter. Talvez esta seja a parte mais desconfortável: renunciar a amizades que não edificam, a hábitos que desgastam, a ideias que limitam. Renunciar, inclusive, ao direito de ter sempre razão. Ana renunciou a se defender, renunciou ao filho, renunciou à comodidade. E em cada passo, o milagre se expandia. Assim funciona o propósito. Não se constrói com acúmulo, mas com entrega. A fé feminina não floresce no excesso, floresce na renúncia. Porque toda vez que dizemos não para nós e sim para Deus, o céu escreve um novo capítulo em nossa história. E aqui vem uma verdade forte: um evangelho sem renúncia não é evangelho. É só religião disfarçada. Jesus foi claro: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o convite radical que hoje esquecemos. Ana nos lembra disso com sua vida. A mulher cristã, que aprende a abraçar a renúncia, entende que não se trata de perder, mas de ganhar o eterno. E embora no início doa, depois vem a alegria, porque a justiça de Deus nunca deixa ninguém de mãos vazias. O que é entregue se multiplica, e o que é solto abre caminho para o milagre. Por isso, aqui está o desafio: redescobrir a renúncia como marca de identidade do verdadeiro evangelho. Ana não viveu para si mesma. Viveu para um propósito maior. E esse é o convite para cada mulher cristã hoje: deixar o que atrapalha e abraçar o que permanece. Renunciar ao barulho para ouvir o silêncio de Deus. Renunciar ao imediato para receber o eterno. Renunciar ao controle para ver o milagre. Porque quando uma mulher ousa soltar, ela não perde, ela ganha. E o mais fascinante é que no fim dessa renúncia, não encontramos apenas milagres, encontramos o próprio Deus. Então, depois de caminharmos juntas por essa história, a pergunta é inevitável: quais batalhas você tem tentado lutar com as próprias forças que deveria entregar a Deus? Talvez você esteja há anos tentando se defender, explicar, se justificar. E a verdade é que quanto mais fala, menos te entendem. Ana nos ensinou que o silêncio não é fraqueza, é confiança, e que quando uma mulher cristã renuncia à necessidade de ter sempre a última palavra, abre a porta para que a justiça de Deus se manifeste. Quero que você se faça uma pergunta prática. O que você deveria soltar hoje mesmo? Um direito? Uma mágoa? Uma explicação que nunca acaba? E se o seu milagre estivesse do outro lado dessa entrega? Porque o propósito não se ativa quando ganhamos discussões, mas quando decidimos que Deus será o nosso defensor. A fé feminina floresce nesse lugar secreto, onde as lágrimas falam mais do que os argumentos. Lembre-se, o verdadeiro evangelho sempre passa pela renúncia. E embora doa, essa renúncia nunca é perda, sempre é investimento. O que você entrega se multiplica. O que você cala se transforma em testemunho. O que você solta abre caminho para um milagre. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você fale mais alto, mas que confie mais profundamente. E agora deixo um desafio. Escreva nos comentários qual área da sua vida você precisa entregar para que Deus lute por você. A sua voz importa, porque quando você compartilha seu processo, inspira outras mulheres cristãs que também estão lutando em silêncio. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando. Porque o que vem pela frente é ainda mais profundo e pode ter certeza, você não vai querer perder. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.